Salve rapaziada, Diego Raul na área trazendo aí Agora Vai, parte 3. Dicas de como evitar a possibilidade de double loss. O famigerado double loss que vem aí aborrecendo algumas pessoas em alguns locais. Aqui na minha não é diferente, inclusive o pessoal perguntou o que dava para fazer para evitar isso daí. E evitar não tem como. Tem jogos que vão pro double loss independente do que você faça. Agora tem algumas situações que você pode evitar para chegar no double loss. Eu fiz aqui um tópicozinho para diminuir essa possibilidade. Então, o primeiro tópico, conversa paralela. Parece besteira, mas a conversa paralela ela toma muito tempo de jogo e o tempo ele virou coisa essencial para você ganhar o match. O que seria isso? Ficar falando de jogos anteriores, ficar perguntando sobre jogadas que você já conhece para tomar o tempo do oponente ou tentar distrair ele sem necessidade. O cara que ele tá acostumado a jogar com deck de combo, ele não vai se distrair só porque tu tá perguntando o que a carta faz. Então, evitar conversa paralela, entendeu? Principalmente porque tem muito jogador que adora bater papo durante o duelo. Dica número 2. Embaralhadas desnecessárias. Aqui na minha local tem muito isso. Se o cara for fazer 10 buscas no deck, 10 vezes ele vai embaralhar o deck e dar para o oponente cortar. Mesmo que em seguida ele vai fazer uma nova busca. Então, se na primeira busca tu não levou draw, não tem por que tu dar pro oponente cortar o teu deck toda vez se tu vai fazer uma sequência de buscas no deck. A não ser que após uma dessas buscas você vá ativar ou utilizar algum efeito de compra de carta. Aí realmente tu precisa embaralhar e dar pro oponente cortar. Dica número 3. Durante uma busca, você pode adiantar o próximo passo. Se tu não levou draw na primeira busca, a partir da segunda ali você pode utilizar uma coisa que no Pokémon, fazendo uma referência, a gente chama de atalho. Por exemplo, eu estou jogando de Assault Mode. Normalmente eu começo com Reflector para buscar o campo. Aí o campo busca Assault Beast busca Assault Mode e eu começo a fazer as várias jogadas do deck. Mas normalmente começa assim. Então, se lá no Reflector eu não levei um draw, quando eu ativar a Duel Mode, que é o campo Assault Mode lançado há pouco tempo, eu já vou separar o Assault Beast e o Assault Mode, colocando eles no topo do deck, para facilitar a busca. Isso é chamado atalho. Lógico, tu pegou um draw ali na primeira busca do Reflector, tu vai ter que embaralhar o teu deck, porque tu colocou no topo essas coisas. Mas não levou draw, já começa a fazer esse atalhozinho já na busca seguinte, tu já começa a separar todas as cartas que tu vai buscar no topo, entendeu? Pode levar uma Ashe? Pode, mas dependendo do deck, uma Ashe a gente sabe que não para as adições. Principalmente onde tem decks que nem o Enneacraft, que você dá uma Ashe, o cara pode simplesmente colocar um outro pêndulo na outra escala e continuar fazendo as buscas. Então usem atalhos para poupar tempo e evitem dar o deck pro oponente toda vez que você fizer uma busca embaralhar e dá pro cara cortar. Tu perde muito tempo nisso. Eu tenho um brother aqui que ele tem esse vício e ele leva muito da bolas. Dica de número 4. Não discuta com seu oponente sobre uma situação que você sabe que você está certo. É direito do cara discordar, porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Porém, chame o juiz. Chama o juiz porque o juiz vai dar a palavra final, não é o cara. E a partir do momento que o juiz der a palavra final, evite continuar batendo boca com seu oponente. O juiz já deu a palavra final. Então não tem por que continuar batendo boca. Eu passei por uma situação, ainda não era nessa regra do double loss, onde
eu ativei, foi na época que o Yumi chegou. Foi meu primeiro torneio com o deck. E eu ativei a obediência ensinada. Meu oponente não sabia que ele poderia dar uma impulse na obediência. Falei, cara, a impulse nega o quê? Especial sumo. Isso aqui faz o quê? Especial sumo. O que faltou pra tu entender que tu poderia negar? Entendeu? O que aconteceu? Eu ativei a carta e ele falou ok. E eu já tinha combinado com ele antes da partida que a partir do momento que ele desse ok, eu ia resolver os meus efeitos. Então, ele deu ok, já era o game 2. Tinha quebrado o campo dele no game 1. E no game 2, ele falou ok. Então, o que eu fiz? O juiz estava do lado nessa hora. Peguei o deck e já fiquei procurando os 3. Olha o que ele faz. Ele levantou discretamente a impulse e perguntou pro juiz se ele poderia ativar a impulse nessa carta. Aí o juiz falou poderia. Eu já fiquei na onda, porque ele não poderia fazer isso. Ele não pode dar dicas de jogo durante o jogo. Então eu falei bem baixinho pro juiz, discretamente, sem alteração de voz. Pô, mano, tu não pode ensinar o cara a jogar durante o jogo. Ele tem que fazer a jogada e depois tu diz se pode ou não. Aí ele, não, peraí, impulse. Eu falei, impulse? Agora que eu já tô resolvendo, negativo. Eu falei que eu tava pensando. O juiz tá aqui do lado, o juiz ouviu tu dando ok, já tô resolvendo, te vira aí com o juiz, eu vou resolver minha jogada. E continuei jogando, ele ficou batendo boca com o juiz. Quando acabou, que eu invoquei os 3, eu já virei pro juiz e perguntei, e aí? Posso continuar minha jogada? O juiz falou, prossiga. Foda-se o que o cara vai achar depois disso. Se ele ia recolher as cartas dele, se ele ia achar ruim, se ele ia ficar me xingando, não interessa. Continuei minha jogada e ganhei o jogo. Então, o que valeu pra mim foi o ok dele, o juiz do lado confirmou. Então, não tinha por que ficar batendo boca com ele, que era o que ele queria. Ele queria me convencer de que ele estava pensando, sendo que ninguém ouviu ele falando nada. Ele deu ok, depois perguntou e tal. Já era. Então, o juiz falou a regra, confirmou. Não fica batendo boca com o teu oponente, continua a tua jogada. E se o juiz achar necessário, ele vai interromper a partida de vocês. E depois ele vai adicionar no jogo de vocês o mesmo tempo que ficou parado. Essa foi a dica número 5, bora pra 6ª aqui. Prestar atenção no jogo, cara. Muito jogo, a galera arrasta pro Double Loss por falta de atenção. Já tive um problema aqui, me estressei com um cara que tava conversando durante a partida, ele não tinha uma hand trap, ele vira pra mim e fala, mano, joga aí que eu não tenho 0 hand trap. Eu tava de Ignister. E eu saí combando, quem sabe, quem já viu, conhece o deck, sabe que o final é um Arrival, a chegada, a Cyberse, com um Negate no cemitério e algumas outras cartas na mão, hand trap. O deck é um card combo. Quando eu falei passo, ele olha pro campo, pergunta quanto esse bicho tem de ataque. Eu falei 6.000. Como que esse bicho tem 6.000, não sei o que, mano. Nessa hora ferveu meu sangue. Filha da puta, presta atenção, caralho. Isso tá gravado em vídeo no canal da antiga loja que tinha aqui, que era a Universo Geek. Isso tá gravado em vídeo. Fiquei muito puto, perdi a cabeça, xinguei ele de tudo quanto foi jeito. Depois eu tive que refazer a jogada pra mostrar pra ele como eu tinha chego naquele final. Tudo isso poderia ser evitado se ao invés de ficar conversando, porque ele disse que não tinha hand trap, ele estivesse prestando atenção na merda do jogo. Enfim. Bora pra dica número 7 aqui. Que tudo isso que eu tô falando poupa tempo. E eu já vi muito jogo acabar indo pro Double Loss porque a pessoa não conseguiu realizar o último ataque. Porque o tempo acaba. Não, eu vou dar meu último ataque aqui. Não, o tempo acabou, tu não vai nem declarar o ataque. É tipo aquela cena do Yugi atacando o Pegasus naquele duelo logo lá no comecinho, quando ele declarou o ataque, o tempo acabou. É tipo isso. Pra quem ainda não entendeu. Dica número 7. Quando você pegar uma carta pra ler, que o seu oponente ativar algum efeito, seja objetivo.
Não pergunte o efeito que ele está ativando, pergunte o efeito da carta. Já aconteceu do oponente ativar um efeito e eu falar qual o efeito dessa carta. Aí o cara vai e fala apenas o efeito que ele tá ativando. Eu olhei a carta, tinha uma bíblia nela. Falei, não, mano, não pode ser só isso. Tem muito texto nessa carta para ela só comprar uma carta. E tinha muita coisa escondida ali que ele não queria me falar, porque depois ele queria fazer aquela pegadinha surpresa. Ah, tu perguntou o que eu tava ativando. Eu falei, negativo, eu tô gravando o nosso duelo. Eu perguntei o efeito da carta, não o efeito que tu tá ativando. Presta atenção na diferença. Então, isso evita muita discussão também. Se você pegou a carta para ler, leia todos os efeitos da carta para você não ser pego de surpresa, entendeu? A carta ela já tá ali, ela é de conhecimento público. Toda carta de Yu-Gi-Oh! É de conhecimento público, não existe efeito surpresa. Então, pergunte. Se você pegou para ler, leia por completo. Porque o cara pode alegar. Porra, tu pegou a carta para ler e tu não leu? Ah, porque eu li só o que tu tava ativando. Bom, isso já é contigo, dei a carta na tua mão. Então, leia a carta por completo, logo de cara, para toda hora tu não ter que ficar pegando ela. Já vi duelos aqui onde a pessoa teve que chamar um juiz para explicar o efeito da carta, porque já havia sido explicado mais de 10 vezes o efeito da carta e a pessoa ainda não estava entendendo. O juiz teve que adicionar tempo porque realmente a pessoa não estava entendendo o efeito da carta. E nem era uma bíblia, era um efeito bem simples. Isso é outra coisa também. Se você não está entendendo o efeito da carta, se o teu oponente não está conseguindo te explicar o efeito da carta, chama o juiz para te explicar. É melhor do que tu fingir que entendeu e perder por causa disso, ou alegar que o teu oponente não tá te explicando direito. Entendeu? Acontece de as pessoas não saberem explicar direito? Acontece. Mas tu também tem a obrigação de pegar para ler. Aí se um não tá sabendo explicar e o outro não tá conseguindo entender, chama alguém que explique até tu entender. Entendeu? Nesse caso aí, eu já não sei dizer se o juiz pode ou deve adicionar tempo. Mas isso também arrasta muito pro Double Loss. Tu não conheceu o teu deck. Então, pegue a carta do coleguinha para ler e leia todos os efeitos. Número 8. Evitem conversas paralelas com membros do seu time. Aqui na minha local, a gente já teve vários clãs, times. Tem vários nomes, tem várias nomenclaturas. A gente já teve o New Era, já teve o Clã dos Gordos, extinto Clã dos Gordos, hoje em dia é conhecido como os Renegados. Ninguém quer os gordos estão tudo banidos. Tem o Spark, que é um time grande, um time competitivo. Tem o Team Rossano também, que é competitivo. Tem o The Judgment, que já é da metrópole vizinha aqui, da cidade de Ananindeua. Já é uma galera assim mais iniciante. É mais para introduzir novatos. Projeto do Alberto, isso. Então, evitem conversas com membros de time, seja do seu time ou que o seu oponente tenha conversas paralelas com membros do time dele. Isso também toma muito tempo. O cara começou a conversar, chama a atenção dele. Pô, mano, depois tu conversa e tal. Já aconteceu do cara chegar para entregar uma carta pro meu oponente. E nisso de entregar uma carta, eles começaram a conversar sobre como aquela carta tinha chego na mão dele, custo, não sei o que. Eu falei, não, mano, aí, depois tu resolve isso. Bora jogar aqui que tá, o tempo tá acabando. Dica número 9. Evite do seu oponente ficar lamentando jogadas que passaram durante o tempo estar rolando. Já aconteceu aqui de estar 1-1 o jogo, Game 3, faltando ali coisa de 2 minutos e passei pro oponente. Ele deu uma Lightning Storm, eu ativei uma Starlight Hold e ele deixou passar. Dito isso, ele não conseguiu fazer mais nada porque eu saí negando tudo. Do nada ele dá um gritão lá, égua, caralho, não sei o que. Eu falei, porra, o que foi? Égua, eu poderia ter negado essa Starlight Hold com a Mini Impulse aqui, não sei o que. Ei. Joga, depois tu chora. Tá? Joga que o tempo tá acabando. Ah, porque não sei o que. Não, mano, pera aí. Quem é que tá de juiz aqui hoje? Entendeu? Porque até então foi um torneio na casa do Bruno.
e a pessoa queria ficar chorando até o tempo acabar. Eu, não, negativo, aí. Vai arrastar pro Double Loss nem fudendo. Bora, joga. Ah, paz. Eu também não contei muita conversa, só virei os bichos tudo pro modo de ataque e bati. Mas se eu vou na onda dele, faltava 2 minutos. Ele ia se lamentar até acabar o tempo. Então, evitem lamentações do oponente durante o tempo tá acabando. Coisa de 10 ali, minutos, 5 minutos principalmente. Outra coisa se o jogo tá a favor do teu oponente, concede. Se tiver 1 a 0 para ele, 1 a 0 para ti, entendeu? Não, se tiver 1 a 0 para ele, tu já vai perder literalmente. Porque se o cara tiver um campo formado e tu tiver uma carta, essa carta não for um card combo e o cara não tiver mais nenhuma interação, tu não vai ganhar o jogo. Entendeu? Tá 1 a 0 para ti, teu oponente colocou um campo muito opressor. Tu não vai conseguir passar por cima desse campo. Tu gastou todos os teus recursos e o cara continua com o campo dele ali, concede, não espera o jogo ir para ele vai comprar, ele pode querer fazer alguma coisa e depois decidir que ele vai partir para a fase de batalha e te ganhar. Nada, aí vocês vão perder uns 3 a 4 minutos e isso faz muita diferença. Então, essas são as dicas que eu tinha para evitar o Double Loss, que são dicas que eu uso. São dicas que eu uso para evitar o Double Loss. E funciona bastante para mim. Principalmente essa última. Se tá 1 a 0 para mim, eu concedo e vou pro Game 3. Porque um card combo, o coração das cartas, só funciona ali no desenho. Tirando isso aqui fora, tu só vai pegar um OTKzão bonito. Então essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês. O Agora Vai parte 4. Qual é o tema que vocês querem?